Oi pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, mais uma vez, e bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje. E vamos iniciar a correção das atividades do livro, página 13, 14 e 15, tá? Acompanhem então aí no livro de vocês a resolução das questões. Primeira questão, na página 14, ela fala o seguinte: com base na tabela, identifique os 5 maiores valores do PIB em ordem decrescente. Cite uma causa para a desigualdade entre o PIB desses países. Então, essa tabela que vocês estão visualizando aí no livro de vocês, ela mostra justamente a relação dos países que compõem a Comunidade dos Estados Independentes e mostra aí o PIB de cada um desses países. Então, em ordem decrescente, a gente pode destacar então aí Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Turcomenistão e Azerbaijão. E uma característica aí para explicar essa desigualdade no PIB desses países é justamente que a menor quantidade de indústrias e, consequentemente, a menor disponibilidade de emprego devido ao planejamento estatal do período do governo soviético. Por quê? Historicamente, desde a União Soviética até a formação da Comunidade dos Estados Independentes, posterior, né, ao fim da União Soviética, a gente tinha uma maior concentração de atividades industriais em território russo, que era o principal país e ainda é que compõe esses dois grupos. Então, exatamente por esse motivo, a Rússia ela se destaca aí como o maior PIB devido a uma maior oferta de emprego nesse país e também a concentração de uma maior atividade industrial. Ainda na página 14, a primeira questão ela diz o seguinte: segundo o gráfico, qual a situação do emprego na Rússia ao longo da série histórica? Então tem um gráfico aí no livro de vocês que mostra uma série histórica com relação à taxa de desemprego dentro da Rússia e ele faz uma projeção até o ano de 2024. Então, se a gente perceber, a partir de 2013, que é quando começa os dados do gráfico, até o ano de 2017, a gente observa uma situação desfavorável e após esse período de 2017 até 2021, a gente observa uma situação de equilíbrio e, na sequência, projeta-se uma situação de aumento do número de desempregos novamente, se comparado, é claro, ao início do gráfico ali em 2013. Próxima questão, ela fala o seguinte: como a situação do emprego pode ter consequências em outros países da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Então, observem aí que, como a Rússia ela concentra aí a maior parte das empresas da Comunidade dos Estados Independentes, fato esse que acaba então atraindo trabalhadores de outros países do bloco, a queda de empregos na Rússia aumentará ainda mais o fluxo de trabalhadores em direção à Europa e aos países que compõem a União Europeia, aprofundando ainda mais a crise nos países emissores de trabalhadores. Então, o que acontece é o seguinte: em outras palavras, o que isso quer dizer? Dentro desse grande grupo, a Comunidade dos Estados Independentes, a Rússia é a que detém a maior atividade industrial. Por esse motivo, também tem uma maior disponibilidade de postos de trabalho. E aí os outros países que também fazem parte dessa comunidade acabam que os trabalhadores migram desses países para o território russo. Mas a partir do momento que, dentro do cenário desse grupo, a Rússia ela apresentar um enfraquecimento, né, dos postos de trabalho, o aumento da taxa de desemprego, essa população ela vai seguir uma tendência que a gente já havia falado na aula sobre isso, né, que é a migração para outros países da Europa e também para os Estados Unidos, agravando ainda mais, é claro, a situação econômica daqueles países que são apenas exportadores de trabalhadores. Na página 15, a questão número 2, ela diz o seguinte: justifique a importância da SEI em relação ao conteúdo do mapa. Essa pergunta e a próxima, ela faz um pouco de referência ao assunto que a gente vai ver na próxima aula, porque eu havia combinado com vocês aqui que esse assunto ele seria dividido em duas partes.
Então, de toda forma, observem a resposta dela aí para fazer a atualização, tá certo? Todos eles têm grande quantidade, então, de infraestrutura relacionadas ao transporte e ao refino de petróleo, interconectado a outros países, sejam pertencentes à comunidade dos Estados independentes, ou à Europa, ou então à Ásia. Próxima questão, ainda na página 15, ela diz o seguinte: o petróleo, como elemento geopolítico, pode assumir consequências negativas e positivas entre os seus possuidores de redes de infraestrutura. Ou seja, o petróleo como mercadoria, ele pode ser um instrumento de conflito entre os países que detêm as maiores reservas e entre aqueles também que detêm estruturas para escoar essa produção. Tá? Então vamos lá. Cite uma consequência negativa e outra positiva nas relações entre os países em destaque no mapa. Então, o petróleo como produto central da geopolítica entre os países que são os maiores produtores e exportadores, existem pontos positivos e pontos negativos do petróleo na relação entre esses países. Como ponto positivo, a gente pode considerar a cooperação, de certa forma, que há entre eles, no ponto de vista de compartilhamento de pesquisas e diferentes tipos de tecnologias, tá? Principalmente para o acesso a esse recurso. Tá? E já como pontos, consequências negativas, a gente pode falar que são as guerras pela posse ou pelo controle de territórios que contenham essa infraestrutura, ou até mesmo de rotas comerciais importantes aí para projetar algum país que tenha grandes reservas de petróleo dentro do mercado internacional. Tá? E, claro, também os riscos de desastres ambientais que podem ocorrer diante, é claro, dessa briga aí pela questão da queda do preço do petróleo internacionalmente e o que pode afetar a economia de outros pequenos países. Tá? Como a gente sabe, vivemos num mundo de economia globalizada, então, independente do país, principalmente as potências econômicas, se sofrerem algum tipo de crise, sobretudo com esses produtos, como o petróleo, que tem o valor regulado de acordo com o mercado internacional, isso, claro, que afeta as economias ao redor do mundo. Próxima questão, na página 15, ela fala o seguinte: a ocorrência de petróleo e gás natural são possíveis devido a determinadas condições ambientais. Pesquise e anote em seu caderno as principais características espaço-temporal para a ocorrência desses combustíveis fósseis. Então, aí, a pergunta está querendo saber o que justifica a ocorrência, a existência de reservas de petróleo e de gás natural em alguns países. Tá? Então, como resposta, vocês podem atualizar aí que a formação do petróleo e do gás natural com um processo de sedimentação e compressão de matéria orgânica ao longo de milhares de anos. Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Vídeo bastante curto aí. Lembrem-se de atualizar o livro, porque ele será corrigido no final da unidade. Esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram e não esqueçam de fazer a leitura dessas páginas aí no livro, tá? É muito importante. E o código da aula é Comunidade dos Estados Independentes. Aí vocês colocam só a sigla lá no Instagram, SEI. Então, tchau para vocês e até a próxima.